Pessoal, retomando aqui então, tinha dado uma travada na minha porta serial, então eu vou compartilhar a tela aqui novamente, só para a gente poder conseguir continuar o que a gente estava trabalhando. Então, voltando aqui, na nossa porta serial a gente continua tendo o A e o D para ligar o LED, e a ideia agora é a gente mandar um T aqui, como a gente viu, a gente vai conseguir ter como retorno a temperatura. Minha porta serial ela está travando aqui mais vezes. Deixa eu reiniciar ela. Ele está duplicando a porta serial. A gente mandar o T, ele vai retornar a temperatura. Se a gente mandar o U, ele vai retornar a umidade. Aqui ele deu uns probleminhas na comunicação na porta serial. Aí, qual que é o objetivo nosso aqui? Que na nossa aplicação em C# aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai enviar essas informações aqui. A gente tem um componente aqui que ele se chama timer. E o timer a gente consegue definir ele para poder executar a uma determinada quantidade de tempo. No caso aqui está de segundo em segundo. E aí a gente está escrevendo na porta serial aqui, se eu enviar o U, eu vou pegar esse valor que eu estou recebendo na porta serial, então eu mando o U na porta serial, só que ao invés de eu estar mandando lá no terminal do Arduino, eu estou mandando aqui do C#. E o valor que o Arduino me devolver, que eu vou estar na porta serial, eu vou ler esse valor e vou colocar num label. E depois eu vou mandar o T e também eu vou fazer a leitura do label. Então, se eu mandar o T, eu vou colocar no label da temperatura. Se eu mandar o U, eu vou colocar no label lá do nosso valor da umidade, que são esses dois labels que a gente tem aqui. Então, aqui só tem a opção para poder abrir a porta. Então, está dando um problema que está duplicando a minha porta aqui. Então, quando a gente abrir, ele vai enviar de tempos em tempos uma mensagem para poder conseguir ter o retorno da nossa porta serial. Deixa eu fazer de novo aqui, que ele está travando a minha comunicação serial. Vou salvar aqui o Arduino, está duplicando, e voltar a minha porta. Agora ele está só com uma. Vamos ver se ele consegue fazer a comunicação aqui com o nosso Arduino. Ele fez a comunicação com sucesso agora. Então, quando o Arduino ele manda o U, ele recebe como retorno a umidade. E quando ele manda o T, ele recebe como retorno a temperatura. Tem esse botão de salvar no banco aqui, mas já tem um outro timer que ele foi configurado para ele poder salvar de 6 segundos no banco. Como que isso está ocorrendo? Só para a gente poder entender. Então, a gente tem dois componentes timers aqui, ó, timer 1 e timer 2. O timer 1, ele tem um intervalo de 3.000 milissegundos, de 3 segundos. Esse timer 1, que ele é responsável por ser executado, que ele vai ficar fazendo a leitura na porta serial. Então, no nosso código aqui, voltando, o que a gente tem diferente aqui? A gente está incluindo o System I/O para poder conseguir fazer a leitura da porta serial e incluindo MySQL.data, que tem os DLLs aqui, para conseguir salvar no banco de dados. Então, já tem um banco de dados que ele está estruturado, está o dump do banco para poder subir. A única coisa que tem lá no banco, no nosso banco de dados, a gente só está sabendo o ID, a data e o valor da leitura, que eu vou mostrar na sequência. E aqui está a string de conexão, MySQL connection aqui, o server localhost, o ID root, o password, se tiver password, você vai colocar, no meu caso eu tenho, se você não tiver, simplesmente deixa em branco. E o nome do database aqui, no caso, o nome do database é Arduino, que é o nome do banco de dados que está definido aqui. E aqui está instanciando o serial port, que foi da onde a gente incluiu o System I/O aqui, que é o myPort. E aqui está o ticker do timer 1. Então, o que a gente faz? A gente escreve na porta serial, eu mando o U, e depois o que o Arduino me retorna, eu coloco no label. Depois, o C# escreve o T, e o que ele me retornar, eu escrevo no outro label. Então, igual quando a gente estava fazendo aqui na porta serial do Arduino, deixa eu abrir aqui a ideia, só para a gente poder dar uma olhada.
Então, da mesma forma, quando a gente escreve aqui no monitor serial, então, se eu mandar um T aqui, ele tem que retornar a temperatura. Se eu mandar U, ele tem que retornar a umidade. Só que ao invés de a gente estar mandando o U e o T por aqui, quem está enviando é o C Sharp. Ah, e um ponto importante, o monitor serial não pode estar aberto quando você tentar rodar a aplicação, porque ele está usando a comunicação com a porta. Então, tem que fechar aqui para poder rodar a aplicação. Então, quando a gente roda a nossa aplicação, que aí vocês vão expandir isso para o projeto de vocês, selecionar a porta aqui, vou abrir, e a cada 3 segundos ele vai mandar um U e o T. E o que ele mandar no U a gente coloca aqui nesse label, o que mandar o T eu coloco aqui. Como falei, isso aí pode ser, isso serve para qualquer tipo de sensor. E se eu quisesse mandar outra mensagem para ligar e desligar o LED, eu poderia só colocar um botão. Se eu clicar no botão ligar, ele vai mandar um A lá para o Arduino. Se eu mandar um D, ele vai desligar. Então, aqui o timer ele vai fazer isso e a gente já tem a função de salvar no banco. Não precisa preocupar com detalhes da função de salvar no banco aqui, só vou dar uma repassada rápida aqui só para poder entender. A nossa função de salvar no banco, ele tem um comando que se chama insert, que é uma store procedure que está no banco, que faz o SQL do insert into lá. Então, ao invés de ter aquele código do insert aqui no nosso código C Sharp, isso está lá no banco. Então, se você procurar lá no banco de dados, tem uma store procedure chamada insert, que aí a gente está falando que é uma store procedure, e o parâmetro que eu vou passar para ela é esse valor. E esse valor está vindo do LBL valor. Então, reparem que a única coisa que a gente está salvando no banco é um valor da leitura, não os dois. Se você quiser salvar mais, pode. E aqui, a gente está abrindo a conexão, está fazendo um try catch, né, que pode ser que dê algo errado. Então, tenta abrir a conexão, se tudo der certo, a gente pode colocar num label aí que tudo funcionou normal. Dentro do timer 2 lá, a gente fica salvando essa função salva banco. Eu coloquei lá de 6 em 6 segundos para ele ir salvando no banco. E aqui é só para ele poder fazer a listagem das portas que a gente tem. E quando a gente pedir para poder abrir a porta serial, que é aquela que a gente selecionou lá, a gente está definindo os parâmetros aqui, está ativando o timer, que ele está iniciando desativado, ativa o timer 1 e o timer 2, eu dou um start nele e estou desativando aquele botão para poder abrir, para não tentar reabrir a porta, senão ele vai travar. Olhando para o banco de dados aqui, já vai ter o dump disponibilizado, deixa eu só abrir a lupa aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. O que a gente tem dentro desse banco aqui, que é esse banco Arduino? Só tem uma tabela chamada sensor, e nessa tabela chamada sensor a gente tem o ID da leitura, que é um autoincremento normal, a data, que lá dentro da função insert já está fazendo automático, e o valor do sensor. Então aqui a gente tem uma store procedure chamada insert, só para a gente poder ver o que ela está fazendo. Ela simplesmente ela vai receber como parâmetro aqui, um parâmetro de entrada, um valor, que é do tipo inteiro, e está fazendo um insert, colocando a data e o valor de sensor. Os valores que vão vir da data vai vindo da data corrente, o corrente timestamp. E o valor vai ser o que a gente vai receber ali. Então, isso que a gente receber, se a gente der um select aqui, ó, a gente vai conseguir observar o que foi salvo por último. Então, aqui tem os valores mais antigos, mas a gente pode ver aqui que a nossa aula aqui, que ela acabou de acontecer, teve alguns valores. Ó, ele salvou 9, 15, 45 segundos, 9, 15, 51 segundos. A gente não vai ficar salvando os valores de tão pouco tempo, de 6 em 6 segundos. Então, se você traçar um gráfico lá depois de como tudo isso aconteceu, ou seja, teve evolução de temperatura, a gente pode salvar a cada 5 minutos, a cada um tempo maior que isso. Isso aqui é só a título de conhecimento. Então, a gente já tem toda a estrutura, a gente tem esse código aqui de exemplo, que a gente vai utilizar ele, vocês vão poder utilizar. Já tem o dump do banco, já tem tudo que precisa fazer a comunicação. O importante era só entender como que esse processo estava funcionando. E agora, o objetivo é que vocês façam isso na aplicação de vocês.